Oi, gente! Voltei, tô hoje aqui com o livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, e vou conversar com vocês sobre ele. Eu sou a Milena Aquino, do canal Mi Aquino, e hoje eu tô num lugar diferente, num cenário diferente. E se vocês ouvirem algum ruído, é de mato, de passarinho, de coco caindo, manga caindo. E eu tô aqui nesse cenário, quis dividir um pouco com vocês. Hoje eu não tô com o meu computador, meu resumo, meu mapa mental tá no papel ainda, mas eu tô com o livro, e vamos falar dele. Aquelas 4 estruturas que eu sempre falo: o autor, a aplicação na minha vida, as frases marcantes e o tema central do livro. O tema central do livro, então. O tema central do livro é a narrativa de um sobrevivente dos campos de concentração durante o tempo que ele ficou lá, que fundamentou uma teoria que a gente conhece, que eu só conheci no livro, chamada logoterapia, que é a terapia a partir do sentido geral da vida. Esse é o tema central. Quem é essa pessoa que faz essa narrativa toda? É o Viktor Frankl. Ele é um judeu, austríaco judeu, e na época da Segunda Guerra, e ele foi guardado, preso, né, nos campos de concentração. Ele viveu em alguns campos de concentração, porque ele era judeu. E ele já era psiquiatra, já conversava com Freud sobre as teorias de Freud, tinha alguns questionamentos reais, eles se comunicavam por cartas. Ele ali já questionava muito a teoria de Freud, e ele foi para o campo de concentração levando essa maior riqueza dele, que era essas questões, essas reflexões sobre a teoria de Freud contrárias, com posicionamentos contrários ao dele. E aí no campo de concentração, quando ele chega lá, ele perde tudo, fica sem nada, até os manuscritos ele tem que deixar para trás. Esse é o cara. Esse é o Viktor Frankl. Ele, inclusive, ele foi, como que fala? Ele foi a UNB, ele foi declarado pela UNB honoris causa, eu acho que é isso que fala. Ele tem esse título, sim, ele tem esse título pela Universidade de Brasília. Então, que é a única brasileira que eu acredito que deu esse título a ele. Então, vamos lá. A outra parte do meu resumo é a aplicação na minha vida. Bem, o que eu tô tentando fazer depois da leitura desse livro, que eu aprendi aqui, que é a intenção paradoxal. O que é a intenção paradoxal? Ele fala que durante as sessões dele de logoterapia, nos atendimentos das pessoas, ele faz, se a pessoa chega lá com um sofrimento, ele faz exatamente ela pensar no contrário. E tem casos que ele conta depois no livro que a pessoa esquece, não tá mais com problema, porque ele faz a pessoa pensar o que seria o contrário do que ela quer, e aí ela desfoca totalmente daquilo. Por exemplo, as mulheres que querem engravidar, muito desesperadamente querem engravidar, ele vai lá na terapia e faz algumas perguntas, de forma que ela começa a pensar o contrário daquilo, e aí ela engravida logo em seguida. Demora um pouco tempo e ela para de sofrer com isso. E tem gente que aplica isso no sono, durante o sono. Quem sofre de insônia, por exemplo, tenta fazer isso. Eu tenho alguns episódios de insônia e eu tentei, eu confesso que não deu certo comigo, mas eu tô tentando. E outras coisas que, por exemplo, eu tenho muito medo, eu tento pensar diferente daquele medo, qual seria o ridículo
daquele medo. E aí o medo se desfaz. Eu tenho tentado pensar assim também. E tem me ajudado, mas só depois que eu li esse livro, eu acho que foi um conhecimento interessante que eu obtive a partir da leitura desse livro. E o outro tópico da minha explicação que eu sempre uso, estão ouvindo aí o pássaro? Tem um outro tópico que eu sempre falo, que são as frases que mais me marcaram. Então, tem algumas aqui que eu selecionei e eu vou ler para vocês. Primeiro, o que esperar da vida? Ou o que a vida espera de nós? Ele fala, nesse contexto dessa frase, ele tá falando que houve muito isso lá no campo de concentração, né? E aí, ele diz que quem ficou perguntando, o que vai ser da minha vida, o que eu espero da vida, se perdeu espiritualmente, fisicamente, desistir de viver. E aí quem começou a perguntar o que a vida espera de mim, ou o que a vida espera de nós, viveu um pouco mais e inclusive saiu do campo de concentração, porque mudou a perspectiva, deu um sentido, falou assim, esse sofrimento que eu tô passando tem algum motivo, então a vida espera algo de mim, que foi o caso dele. E é o que eu interpreto. Quando ele começou a verificar que ali havia um sentido para ele não estava passando aquilo lá à toa, ele foi só se fortalecendo, Ele começou a fazer, ele fez ele teve a oportunidade de falar para os colegas dele, então ele falou. Ele não usava o título dele de médico lá para ter preferências, mas na hora que deram a oportunidade para ele, ele já tinha tido esse entendimento, então ele falou para todo mundo, que mudou, né, o pensamento dele, e a partir daí ele criou essa teoria, que é a teoria da logoterapia, que trata as pessoas fazendo com que elas visem um sentido muito maior na existência delas, e não aquele problema específico numa sessão. Esse livro é maravilhoso. Eu vou fazer o podcast dele, vou deixar disponível o link para vocês aí na descrição, assim também como um mapa mental, que eu também vou deixar para vocês. Eu gostei demais, eu espero que vocês gostem do livro, gostem do vídeo e vão lá e comprem o livro se tiverem interesse, porque é uma rica lição. Beijo, fica com Deus, até mais.